Olá, galera do primeiro ano, tudo bem? Bem, pessoal, vamos continuar mais uma aula falando sobre a estrutura interna da Terra. Lembrando que nós já falamos de nós já concluímos uma aula a respeito da estrutura interna da Terra, tá bom? Na última aula nós falamos das propriedades químicas da Terra, tá bom? Nesta aula nós vamos nos ater nas propriedades físicas dos materiais que compõem a estrutura interna da Terra. Vamos ver as propriedades físicas da estrutura interna da Terra. Bacana? E aqui, para começar, nós temos essa imagem bem explicativa, tá bom? Que nós temos aqui a estrutura, nós temos aqui as propriedades físicas interna da Terra, tá bom? Nós temos a litosfera, tá bom? Compõe essa região aqui, ó, é a litosfera, tá bom? Nós temos a atenosfera, ok? Essa segunda região aqui, a atenosfera, tá bom? Nós temos a mesosfera, que é essa região aqui, tá bom? E aqui nós temos essa última região aqui, chama-se endosfera, que é composta pelo núcleo externo e composta pelo núcleo interno, tá bom, gente? Então, são as propriedades físicas internas da Terra, tá bom? Litosfera, endosfera, aliás, desculpem, atenosfera, mesosfera, e aqui temos a endosfera, que é composta pelo núcleo externo e pelo núcleo interno. Vamos lá? Continuando aqui, galera. Vamos lá, continuando. Aqui nós temos as camadas da Terra conforme as propriedades. De um lado temos as propriedades físicas, que é a que nós vamos estudar hoje. Já estamos estudando, na verdade, não é isso? E do outro lado, nós temos as propriedades químicas que nós estudamos na aula passada, só para recapitular. Quanto no que diz respeito às propriedades químicas da Terra, que é como as estruturas internas da Terra é composta, de que material ele é composto, né? Lembrando que as propriedades químicas diz respeito à composição do material, né? Diz respeito à composição do material, de que é composto cada estrutura. Nós temos a crosta, aqui, nesta imagem à sua direita, tá certo? Temos o manto, aí manto se subdivide em superior e inferior, e temos o núcleo externo e núcleo interno. Então, aqui nós temos as características químicas dos materiais que compõem a Terra, tá bom? A estrutura interna da Terra, de acordo com as propriedades químicas. E do outro lado, aqui na esquerda, nós temos as propriedades químicas, desculpem, as características físicas dos materiais, tá certo? Nós temos a litosfera, tá bom? Aqui, um pouco abaixo da litosfera, temos a atenosfera, a mesosfera e nós temos a endosfera. Então, aqui nós temos na sua direita, na sua esquerda, nós temos as propriedades físicas, né? A estrutura interna da Terra de acordo com as propriedades físicas, de acordo com o que é possível se enxergar. Lembrando que a propriedade física é analisando o objeto, como ele é, a forma de comportamento do objeto. E lembrando que quando a gente fala de propriedades químicas, a gente não observa a forma do objeto. Nas propriedades químicas, nós observamos a composição, que materiais químicos compõem este objeto. Tranquilos? Vamos lá, tudo certinho? Vamos continuar bacana para que a gente venha aprender. Vamos lá. Continuando aqui. As camadas da Terra conforme as propriedades físicas. Nós já vimos, né, que conforme as propriedades físicas, a Terra ela acaba se dividindo em litosfera, atenosfera, mesosfera e endosfera, de acordo com as propriedades físicas. Bacana? Vamos lá. A litosfera é uma camada externa rígida, resistente e sólida da Terra. A litosfera é a parte rígida. Aqui tem ao lado aqui tem uma imagem, né, que mostra claramente a litosfera, que é a parte rígida, a parte sólida, tá certo? E a parte onde nós pisamos, onde nós moramos, é a parte mais superficial da Terra, ou a camada mais superficial da Terra. E ela é sólida.
né? Obviamente, nós pisamos sobre ela, ela não afunda, não quebra, ela é sólida e rígida. Essa camada inclui a crosta e a porção mais externa do manto superior, ok? A litosfera terrestre varia enormemente em espessura, desde próximo aos 10 quilômetros em algumas áreas oceânicas até mais de 300 quilômetros em algumas regiões continentais. Abaixo da litosfera, ainda no manto superior, existe uma grande zona na qual a temperatura e a pressão são muito elevadas, por apresentar altas temperaturas. Parte do material nessa camada apresenta-se parcialmente fundido e muito próximo ao estado de fusão. Vamos lá, só para recapitular, nós estamos falando das propriedades físicas. Então, é a maneira do comportamento dos objetos, né? A maneira como se comporta cada estrutura. Então, nós vimos primeiramente a litosfera, como mostra aqui claramente, como que ela se comporta. Ela é sólida, tá bom? Ela é sólida, ela é rígida, ela é sólida e rígida. A litosfera é a parte superficial onde nós pisamos, onde nós moramos, tá bom? E aqui no texto fala que abaixo da litosfera tem uma outra camada, né? Que ela já não é tão sólida e tão rígida, né? Ela é meio fundida. O que seria o material fundido? É como se fosse uma rocha em estado, não no estado, nem no estado sólido e nem no estado líquido, tá bom? Essa é a característica dessa segunda camada que está abaixo da litosfera. Nós vamos ver que essa camada que está abaixo da litosfera chama-se atenosfera, ok? Vamos lá? Então, nessas condições, as rochas perdem muito de sua resistência, tornam-se plásticas e fluem vagarosamente. Aí nós estamos falando da atenosfera, né, que eu acabei adiantando no slide anterior, que abaixo da litosfera, que é essa região aqui, tem uma imagem bem aqui, essa região litosfera, abaixo dela tem a atenosfera, que ela não é tão rígida quanto a litosfera. Digamos que a atenosfera é uma litosfera em estado é uma litosfera em estado pastoso, né? É uma substância que não é tão sólida quanto a litosfera e também não é tão líquida como nós conhecemos o comportamento dos líquidos. É uma camada pastosa, né? É o manto pastoso que nós chamamos, tá bom? E a atenosfera, obviamente, é o manto, tá bom? É o manto, ok? Vamos ver as características da astenosfera. Nessas condições, as rochas perdem muito sua resistência, tornam-se plásticas e fluem vagarosamente. Ok? É algo plástico, né? Ou seja, imagina que você pegue um metal e coloca para ele no fogo e esse metal ele fica meio mole, fica maleável, né? Algo plástico que não é tão sólido, perde sua rigidez, perde sua solidez, aquela rigidez e passa a ser um material plástico, maleável. Então essa é a característica física da atenosfera, tá bom? Ela não é nem líquida e não é nem tão sólida, é aquela mistura, né? É aquela característica que está entre o sólido e está entre o líquido, é aquela substância plástica, né? que é maleável. Então essa é a característica da atenosfera. Essa zona, né, como já foi dito, foi adiantado, é a atenosfera. O limite entre a astenosfera e a litosfera compreende o limite entre materiais sólidos e plástico, né? Como já foi dito, nós temos aqui, né, a litosfera, que é um material sólido, completamente sólido, e quando você chega na astenosfera, já não é mais sólido, é uma substância meio plástica, né? Ok? Mas não corresponde a mudanças fundamentais na composição química. O fato de essas duas zonas possuírem diferentes resistências determina quando ambas são sujeitas à ação de forças, ou seja, a tendência da litosfera de se comportar como uma camada rígida e frágil, enquanto a astenosfera como um sólido flexível. Vamos lá. Então vamos diferenciar as propriedades físicas, as características físicas da litosfera e da astenosfera. Vamos lá? A litosfera, como nós vimos aqui, ela é rígida e frágil. Ela é rígida, né? E por ser rígida, ela
se quebra, é frágil também, ok? Por ser rígida, ela não é tão forte. Nós vimos isso com frequência, na verdade, quando há um movimento de movimentos internos, quando há movimentos de placas, nós vimos que as placas elas acabam rachando, né? Isso mostra que ela é rígida, mas não suporta, né, os movimentos internos, né? Ela acaba rachando, acaba se quebrando, digamos assim, tá bom? Essa é a característica da litosfera, ela é rígida e frágil, tá bom? Ela é sólida, mas é frágil. Enquanto a astenosfera, ela é um sólido flexível. Um sólido flexível, como se fosse uma borracha, por exemplo, né? Então, podemos dizer que a astenosfera tem essa característica, é aquela tem um comportamento de uma borracha, que ela não é nem tão rígida, nem tão duro, né? Podemos falando assim, e também não é tão líquido, não é líquido, não tem um comportamento de líquido, é aquela substância flexível, né? Que é possível ser maleável, né? E possui flexibilidade. Então, essa é a característica da astenosfera, que é a segunda propriedade física interna da Terra, tá bom? Ok? Tá claro isso aí, galera? Vamos continuar? Vamos lá. E aqui, as camadas da Terra conforme as propriedades físicas, para ficar bem claro, bem tranquilo, tá bem explicado aqui, tá bom, gente? De acordo com as propriedades físicas, vamos procurar a litosfera. Litosfera é sólida e rígida, tá bom? Sólida e rígida é a parte onde nós pisamos, já foi dito. Após a litosfera, temos a astenosfera, que é sólido, mas dúctil, ou seja, sólido, mas é flexível, né? Tem o comportamento de uma borracha, que pode ser flexível, que é maleável, né? Por exemplo, quando vamos dar um exemplo bem claro mesmo, a astenosfera é semelhante a uma sandália, aquelas sandálias flexíveis, né? Que você percebe que ela não é nem tão sólida, não é nem tão sólida e também não é líquida, mas é uma substância flexível, né? Sólida, mas é flexível, né? E é sobre a astenosfera que as placas tectônicas se movimentam. Já que a astenosfera é flexível, né? Então permite que haja a movimentação das placas tectônicas, tá bom? É possível que as placas tectônicas se movimentem, flutuem sobre essa substância flexível, que é sólida, mas é flexível, mas é sólida, mas é dúctil, que é a astenosfera, tá bom? Logo em seguida, após a astenosfera, nós temos a mesosfera, tá bom? Que é sólido. Mesosfera é sólida, tá bom? E depois nós temos a endosfera. A endosfera é composta pelos núcleos externos e núcleo interno. O núcleo externo, gente, ele é líquido, como diz a informação aqui. E o núcleo interno, ele é sólido, tá? Ele é sólido, ok? Beleza? Tudo tranquilo, tudo certinho? E o núcleo externo e o núcleo interno compõem o que nós chamamos de endosfera. Então, só recapitulando, as camadas físicas da Terra, nós temos litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera. Bacana? Tudo tranquilos? Vamos lá, nós estamos falando das propriedades físicas, tá bom? E não das propriedades químicas, tá bom, gente? Beleza? E fazendo uma comparação entre as camadas químicas e físicas, só para vocês entenderem, a litosfera corresponde à camada química conhecida como crosta, tá bom? Crosta terrestre. A astenosfera corresponde à camada química conhecida como manto superior. Nós já vimos isso aí em aulas anteriores, né? A mesosfera corresponde à camada química manto inferior, ok? E a endosfera, está bem claro aqui, corresponde ao núcleo externo e ao núcleo interno, tá bom? Só para diferenciar as propriedades físicas das propriedades químicas. Tranquilos? Tá bacana? Vamos lá? Continuando. Vamos lá? Continuação. A mesosfera, como já nós falamos, né? Saímos da característica da astenosfera, já estudamos a litosfera, já estudamos a camada física litosfera, tá bom? Estudamos a camada física astenosfera, tá bom? E vamos estudar a camada física mesosfera. Vamos lá? Vamos ver informações sobre a mesosfera. Só lembrando que a mesosfera corresponde à camada química manto
inferior. Bacana? A atenosfera corresponde à camada química manto superior. Bacana? Vamos lá, continuando. A mesosfera é a camada da estrutura interna da Terra, que se situa entre a atenosfera e o núcleo. Bacana, já vimos isso aí, né? Que se situa, então, essa é a região da mesosfera. Observe a atenosfera aqui, galera, e observe o núcleo. Então, entre a atenosfera e entre o núcleo, temos o que nós conhecemos de mesosfera, que corresponde à camada química manto inferior, né? Ok? A mesosfera, propriedade física mesosfera. Com cerca de 2.900 km de profundidade, é constituída por materiais rígidos. Bacana! As rochas situadas nessa região são mais resistentes e mais rígidas. Isso se deve ao fato de que, nessas profundidades, as elevadas pressões compensam altas temperaturas, forçando as rochas a serem mais resistentes do que na atenosfera sobreposta. Então, uma característica dessa mesosfera, a característica da mesosfera é que ela é sólida, galera. Voltando aqui no slide anterior, percebe que a mesosfera é sólida. Aí vocês podem ficar na dúvida, professor, mas como que a atenosfera é aquela substância pastosa, flexível, e a mesosfera é sólido, rígido, um sólido mais rígido? Gente, é por causa da diferença de pressão. Embora, à medida que você vai em direção ao centro da Terra, as temperaturas aumentam, mas aí tem um outro contrapeso, né? Vamos dizer assim, o outro contrapeso, que é a pressão, né? Então, a pressão, embora as temperaturas seja alta aqui na região da mesosfera, a pressão também é alta e permite com que tenha esse comportamento sólido, ok? Então, a pressão, digamos assim, equilibra, né? Embora as rochas, devido às altas temperaturas, as rochas tinham uma tendência natural de serem rochas diluídas, as rochas entravam no procedimento de se tornar líquida, mas devido à pressão, na verdade, as rochas na mesosfera não são líquidas. Devido à pressão, que também é alta, as rochas acabam se tornando sólidas. Então, nós temos como característica física da mesosfera é sólida. Essa é a característica física da mesosfera. Ele é sólido devido, né, à pressão, devido às altas pressões. Ok? Embora a temperatura seja alta, mas também a pressão é alta e isso equilibra, né? Faz com que a mesosfera seja sólido. Bacana? Continuando aqui. As rochas situadas nessa região são mais resistentes e mais rígidas. Isso se deve ao fato de que nessas profundidades, as elevadas pressões, que eu acabei de dizer, compensam altas temperaturas, forçando as rochas a serem mais resistentes do que na atenosfera sobreposta. Então, eu acabei de dizer que a característica física da mesosfera ela é sólida devido às altas pressões, devido às elevadas pressões, tá bom? Embora as temperaturas sejam altas, também a pressão nessa camada física também é muito alta, e isso faz com que haja um equilíbrio, né? Faz com que a mesosfera seja completamente sólida. Bacana? Vamos continuar. Então, nós já vimos as características da litosfera, da atenosfera e vimos da mesosfera. Vamos continuar? Vamos lá, o que é que tem mais? Aí nós vamos, galera, para a camada da endosfera. Não coloquei o nome endosfera, mas para ficar bem claro, a endosfera, gente, é o que nós conhecemos como núcleo externo e núcleo interno. O núcleo terrestre é subdividido em duas porções distintas. Nós já vimos isso em aulas anteriores, com base no comportamento mecânico. O núcleo é dividido em núcleo externo, e aí a característica desse núcleo externo é líquido, diferentemente do núcleo interno, que é sólido, tá bom? Então, nós temos dois núcleos, o externo e o núcleo interno. E a característica do núcleo externo, a característica física é líquido, e a característica do núcleo interno é sólido. Aí você sabe a diferença de líquido para sólido, com certeza, ok? O núcleo externo tem uma espessura de aproximadamente 2.700 km. Aí é para a gente algumas informações, né? A composição do núcleo foi estabelecida comparando-se experimentos laboratoriais com dados sismológicos. Assim,
foi possível determinar uma incompleta, mas razoável aproximação sobre a constituição do interior do globo. Esse corresponde aproximadamente a 1/3 da massa da Terra e contém principalmente os elementos metálicos níquel e ferro. Aí, gente, nós estamos falando das características físicas, mas aí eu coloquei algumas informações sobre as características químicas. Quais elementos químicos compõem o núcleo? Níquel e ferro. E a característica física do núcleo? O núcleo externo é líquido, tá bom? Líquido. E o núcleo interno é sólido. Essa é a característica. Essa é a característica. Aí, galera, uma coisa interessante é que vocês devem estar se perguntando, professor, mas como que os seres humanos sabem tanto sobre as características físicas e químicas do interior da Terra se não é possível, se não é possível chegar lá, já que as temperaturas por lá são altíssimas e também as pressões? É verdade, né? É verdade. Essa pergunta é bem salutar, é bem saudável, porque realmente os seres humanos nunca conseguiram chegar até o núcleo. E se chegar, não voltará com informações, porque certamente, né, não terá vida. Okay? Até o momento, o buraco mais profundo que foi cavado sobre a Terra é em torno de 12 quilômetros. Nós vimos que até chegar ao núcleo são aproximadamente 6.500 quilômetros, ou quase 7.000, até chegar ao núcleo. Então, de forma prática ou empírica, conhece-se muito pouco a respeito da estrutura interna da Terra, mas eles utilizam-se de um aparelho chamado sismógrafos, tá bom? Que aí esses sismógrafos é um aparelho sensível que captura as ondas do interior da Terra. Para efeito de uma comparação, como você pega uma caixa pequena e às vezes você tem a curiosidade para saber o que é que tem nessa caixa. O que você faz? Você sacode para saber mais ou menos se o que tem dentro é algo sólido ou se é algo líquido. Aí você dá para ter uma noção. Então, é semelhante. Obviamente que os seres humanos não tem como pegar uma terra e sacudir, isso é impossível. Mas existe o aparelho sismógrafo, tá bom? Que permite a captação das ondas que se propagam no interior da Terra quando há os movimentos naturais da Terra. Nós sabemos que as forças internas da Terra acabam provocando movimentos naturais e esses movimentos emitem ondas. Vamos ver daqui a pouco essas ondas, as ondas primárias e as ondas secundárias. E é através da captação dessas ondas pelo aparelho sismógrafo que os seres humanos acabam tendo uma noção do comportamento químico das camadas e também das propriedades físicas de cada uma das camadas que compõem o interior da Terra, ok? Então, é dessa forma que os seres humanos conhecem a estrutura interna da Terra, já que de forma prática não é possível, porque o buraco que foi cavado com maior quantidade de quilômetros na superfície da Terra alcançou a profundidade de apenas 12 quilômetros. Né? Nós sabemos que até o núcleo tem-se aproximadamente 7.000 quilômetros de profundidade, então, de forma prática, os seres humanos nunca irão chegar até lá. Então, eles usam os sismógrafos para detectarem, né, as características tanto físicas quanto também as características, principalmente as características físicas da Terra. Principalmente as características físicas da Terra. Bom, tranquilos? Vamos lá, continuando, gente? Vamos lá? Bacaninha, vamos lá. Áreas de continuidade ou áreas de descontinuidades. Aí existem também as chamadas Em alguns lugares, algumas provas, algumas questões, vocês poderão ver com o nome áreas de continuidade, em outras vocês poderão ver como áreas de descontinuidade. Bacana? Tranquilo? Vamos saber o que é cada uma delas? Vamos lá. Entre as diversas camadas internas do planeta, existem áreas que apresentam diferenças de densidade de composição, dando origem às camadas de descontinuidade. Locais onde há mudanças rápidas na velocidade de propagação das ondas sísmicas que se deslocam pelo interior da Terra. Eu acabei de falar das ondas sísmicas que são emitidas a partir dos movimentos internos da Terra, na verdade? E os sismógrafos as captam para dizer, né, para que seja possível o homem realizar as interpretações de como deva ser a estrutura interna física da Terra.
Foi através das descontinuidades que se provaram as modificações na composição mineralógica do planeta Terra. Então, o que é essas zonas de descontinuidades? A descontinuidade, galera, ela funciona como uma zona de transição, entre entre as camadas internas da Terra. Veja só, em alguns lugares, em alguns momentos da transição das camadas internas da Terra, não há limite. Não há um limite que você possa determinar. A partir daqui já é característica física do manto e aqui é característica física da crosta. Não há esse limite. Na verdade, há uma faixa, há uma fronteira em que as características da crosta se misturam com as características do manto. Descobriram que não existe limites, descobriram que, na verdade, existem fronteiras, tá bom? Entre as camadas. Então, eles descobriram, né, que existem essas fronteiras, essas faixas, em que as características da camada anterior se misturam com as características da camada seguinte. E eles chamaram essa área ou essa faixa de descontinuidades. Eu coloquei duas descontinuidades, mas existe uma outra terceira, tá bom? Temos a descontinuidade de Morovicic. A descontinuidade de Morovicic, ela fica entre a crosta e entre o manto superior. Então, entre o manto superior e a crosta, nós temos a descontinuidade de Morovicic. Bacana? Tranquilos? Ok. E temos também uma outra descontinuidade, que é a descontinuidade de Gutenberg, tá bom? Que fica entre o manto inferior e o núcleo. Então, não há um limite que possa determinar. Até aqui é o manto, a partir daqui já é núcleo. Não há esse limite. Na verdade, há uma fronteira, que é uma faixa em que as características do manto inferior se misturam com as características do manto externo. Desculpem, do núcleo externo. Então, essa faixa não é nem 100% manto e não é nem 100% núcleo. Há uma mistura das duas características dessas camadas, da anterior e da posterior. Então, entre o manto inferior e o núcleo externo tem a descontinuidade de Gutenberg. Gutenberg foi o cientista que a descobriu, assim como Morovicic também foi o cientista que descobriu a existência dessa faixa, dessa descontinuidade entre crosta e manto superior. Tá certo? Então, essas faixas, essas descontinuidades ou essas fronteiras, elas carregam o nome dos cientistas que a descobriram. Morovicic descobriu a faixa entre a crosta e o manto superior, e Gutenberg descobriu uma faixa que existe entre o manto inferior e o núcleo externo. E existe a descontinuidade de Lehmann, ok? Que fica entre o núcleo externo e o núcleo interno. E quem a descobriu foi uma estudiosa que tem por nome Lehmann, tá bom? Porque ela ficaria aqui entre o núcleo externo e o núcleo interno. Bacana? Tá claro sobre as descontinuidades? Vamos analisá-las aqui de forma tranquila para que possa ser entendida com tranquilidade. Então, nós temos aqui entre a crosta e o manto, nós temos a descontinuidade de Morovicic, tá bom, galera? Beleza? Entre o manto inferior e o núcleo temos a descontinuidade de Gutenberg, tá bom? Entre o núcleo e o manto superior. Desculpem, gente. Entre o núcleo superior e o manto inferior, nós temos a descontinuidade de Gutenberg, tá bom? E entre o núcleo superior e o núcleo inferior, temos a descontinuidade de Lehmann, porque quem a descobriu foi a estudiosa cientista Lehmann, tá bom? E aqui nós temos, gente, o que eu acabei de falar a respeito das ondas.
as ondas de propagação, só para ficar bem claro para vocês, tá bom? Que é através dessas ondas que os cientistas descobriram as características internas da Terra, se é sólido, se é líquido. É através dessas ondas que os cientistas descobriram que há essas faixas, né, essas descontinuidades ou faixas ou fronteiras entre as diversas camadas da Terra. Ou seja, foram através dessas ondas que foram descobertas a descontinuidade de Morovsky, a descontinuidade de Gutenberg e a descontinuidade de Lehmann, tá certo? Foi através dessas ondas. Mas o que são essas ondas? Essas ondas, elas são ondas sísmicas, que elas são emitidas a partir dos movimentos internos que há no interior da Terra. Esses movimentos acabam gerando ondas, tá bom? E nós falamos no aparelho sismógrafo, que interpreta a movimentação dessas ondas. E é através desse aparelho sismógrafo que analisam essas ondas internas da Terra, as ondas, para ser bem claro, as ondas secundárias e as ondas P, que são as primárias, e as secundárias, que aí nós temos a interpretação de como se comportam as camadas internas da Terra no ponto de vista físico, né, as características físicas da Terra, tá certo? Então, sobre essas ondas, as ondas P, elas são mais rápidas que as ondas S, ondas P, ondas primárias. E as ondas P, elas se propagam tanto em sólido quanto em líquidos, tá bom? Então, observem aqui, ó, que a linha em azul, ela se propaga do início até o final da superfície terrestre, do ponto de vista interior, tá bom? E observe que as ondas secundárias, que é a linha em vermelho, há um momento em que ela para de se propagar, porque elas se propagam apenas através de sólidos. Então, as ondas secundárias aqui, ela não se propaga no núcleo externo, porque o núcleo externo tem como característica líquido. E as ondas secundárias, elas não se propagam em superfícies líquidas, somente em superfícies sólidas, ok? Então é isso aí, galera. Foi um prazer estar com vocês, tá bom? Temos aqui para concluir as descontinuidades de Morovsky, descontinuidade de Gutenberg e a descontinuidade de Lehmann, que já expliquei cada uma delas, tá bom, galera? Então é isso aí, foi um prazer estar com vocês e até mais. Temos aqui, para concluir, né, galera, temos uma dica corona, né? Tussa ou espirre na dobra do cotovelo. Tranquilo, galera? Então foi um prazer estar com vocês. E é isso aí. Tchau, tchau. Valeu!